No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Um suíço que estudava paleobotânica. O que é paleobotânica? Vocês devem ouvir sobre, por exemplo, arqueologia, paleontologia. Então, o paleontólogo é aquele que estuda o quê? Coisas pré-históricas, né? Então, insetos pré-históricos, animais pré-históricos. O paleobotânico estuda a vegetação pré-histórica. Então, o trabalho dele era paleobotânica. Ele estudava como era a flora, tá, botânica nas épocas passadas. Era esse o trabalho dele. E ao longo do seu trabalho, estudando o desenvolvimento da vegetação, então, o que é que existia, o que é que mudou, e vocês sabem que a vegetação foi mudando, porque o clima mudou muita coisa. Só que, hoje em dia, ela está mudando cada vez mais intensamente. Vocês sabem que o número de plantas extintas, hoje em dia, é maior do que a dos animais. Vocês estão sabendo disso? Que o número de plantas que estão se extinguindo hoje é muitas vezes maior do que o número de animais. Por quê? É simples. A maior parte das plantas vive onde? Nas florestas. Se as florestas estão desaparecendo, o que está desaparecendo? Então, a quantidade de plantas, então muitas estão se extinguindo. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem jardim. No jardim de planta, o que está na moda? Então, é uma época, a moda samambaia. Todo mundo tinha samambaia, né? Agora não. Não está na moda. Aí você planta isso aqui. Então, normalmente, nós estamos tendo uma uniformização com relação aos vegetais, até nos jardins. Então, como está sobrando jardim, até florestas artificiais são específicas, né? Você quer uma floresta que não tem inseto. Não? Para que você quer um parque se você tem muito inseto? Então, como é que a gente faz um parque sem inseto? Ainda, planta isso aqui, que aí não vai dar inseto. Então faz um canteiro de citronela para afastar os insetos. Não planta essa não, que essa dá bicho. Você vai querer que a sua criança seja picada por uma abelha? Claro que não, né? Então plante algumas que não dão abelha. Plante algumas que não dão inseto, não dê nada. Na verdade, você queria uma floresta que fosse esterilizada, né? Se você pudesse largar seu bebê lá, ele engatinha e não tem nenhuma bactéria. Muitos pensam que isso seria ótimo, né? A gente consegue fazer uma floresta totalmente esterilizada? Não. Mas a gente tenta. E nessas tentativas, nós estamos eliminando a grande quantidade da biodiversidade. Só que isso tem um preço. Então, hoje em dia, o custo dos alimentos, que eles são commodities, tá? Então, você pode jogar na bolsa com relação ao café, à soja, a um monte de alimento, da mesma maneira que você usa ouro, prata, diamante, etc. Tá? Então, comprei ações de café. Não, você comprou café? Não, você comprou só um papel que representa a quantidade de café. Então, com isso, tem aqueles que estão valendo mais, são aqueles que estão valendo menos. Diante dessa circunstância, 80% do custo é industrial. Então, até as sementes geneticamente modificadas. Tá? Algumas sementes geneticamente modificadas têm um custo específico, porque elas são resistentes a certas substâncias, etc. Então, você só vai poder comprar esse material de determinadas regiões. E com as sementes geneticamente modificadas, a biodiversidade cai ainda mais, porque você vai ter um DNA uniforme, com determinadas bases fixas. Até a diversidade na própria espécie está desaparecendo. Então, a maior quantidade do milho hoje em dia é geneticamente modificado, ou seja, ele é geneticamente idêntico em toda parte. Quais as consequências? Pela primeira vez, a gente realmente está vendo algumas consequências. Então, junto com a morte dessa diversidade, nós estamos vendo a morte dessas bactérias. O que a gente não sabia é que essas bactérias são essenciais à nossa saúde mental. Sem elas, nós não conseguimos nos adaptar ao meio ambiente.
faltam determinados nutrientes essenciais. Só que, por que até agora a gente não tinha detectado isso? Porque a gente não dava valor ao que a gente chamava de substâncias base, né? Então, por exemplo, selênio. A quantidade de selênio no corpo humano é insignificante. Só que agora descobriram que na sinapse, o selênio, a ausência de selênio, causa pessimismo. Como assim? As pessoas que não têm selênio são pessimistas. Não é possível. Já é um fato. Comprovado. E quanto selênio? A quantidade é insignificante, mas se você não tiver nenhum, você se torna pessimista. E o que é ser pessimista? É simples, né? O pessimismo não muda a realidade, né? Aqui eu tenho um copo d'água. Aí eu pergunto para vocês, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Né? A pessoa otimista vai dizer que está meio cheio. A pessoa pessimista vai dizer que está meio vazio. Se o copo está com a mesma quantidade de água, então não faz diferença nenhuma, né? Você ser otimista ou ser pessimista. Faz sim. Porque aquele que diz, está meio vazio, ai meu Deus, vai acabar. Aquele que diz que está meio cheio, diz, nossa, tem bastante. Então, a diferença está na ansiedade que você desenvolve diante do fato. Quanto mais pessimista, mais ansioso. Então, por que a ansiedade está aumentando tanto? E aí, você nota que determinadas substâncias, que aparentemente eram insignificantes, se tornam essenciais. E o que é selênio? É um metal, está na tabela periódica. Nunca a gente deu nenhum valor a ele, até descobrir. E o mais interessante, e onde é que a gente encontra selênio? Pergunta mais importante, né? Quando eu soube de selênio, eu estava no Mato Grosso, né? E era uma nutricionista que estava de Harvard pesquisando lá. Primeira pergunta, você é de Harvard? O que você está fazendo aqui? Me apaixonei por um brasileiro. Bom, e ela estava pesquisando a influência do selênio no humor. E onde é que tem selênio? Nas nozes. Nozes. Castanhas, nozes, várias nozes têm selênio. No Brasil não tem, mas tem na castanha do Pará. Pará tem grande quantidade de selênio. E eu fiquei pensando numa coisa curiosa, né? Uma grande parte da população só come nozes no Natal. E a gente achava que o povo estava mais feliz por causa do Natal, né? Talvez fossem as nozes. Você tinha um pessimismo generalizado aí, come nozes no Natal. Só que, o que a gente descobre? Se é isso, vamos aumentar o selênio. Aí o que você faz para aumentar o selênio? Se você não come nozes, você compra Centrum, com selênio. Porque quando saiu a descoberta, primeira coisa, selênio, de A a Z. Lembra disso? Então, de A a Z. Tudo que existe, eles botam lá. E tem selênio também. Então você toma um comprimido e está resolvido o seu problema. Mas aparentemente o selênio das nozes tem uma estrutura espacial diferente do selênio que sai dos minerais diretamente. Você processa. Porque quando você está processando certos minerais, tem selênio também. Aí você pega e já tira, e é mais barato do que você pegar nozes e ficar tirando o selênio das nozes. Então você pega da terra direto, né? E resolve o problema. Mais barato. E processa em grande quantidade. Mas aparentemente o seu cérebro não gosta do selênio mineral, ele gosta de selênio vegetal. Estou de brincadeira. Aí você fala, não tem selênio, é um mineral, tá bom. Mas você gosta do selênio de origem vegetal do que aquele de origem mineral. Qual a diferença? Estrutura espacial. A molécula é a mesma, parece que eles se arrumam de maneira diferente. Mas não é só isso. Existem bactérias que ajudam a absorção do selênio. E aparentemente, quando elas fazem isso, alguma coisa acontece e esse selênio é assimilado mais facilmente pelo cérebro. Então, por que eles tentaram compensar a nutrição? Então, primeiro, eles acharam que as diferenças eram nutricionais. Tentaram compensar assim, não funcionou. Eram as bactérias mesmo. Mas de onde vêm essas bactérias? Alimentos naturais. É de lá que vêm as bactérias.
Então, milho. Ah, então vou comer milho. Não milho geneticamente modificado. Você vem de frutas. Não frutas geneticamente tratadas, ou tratadas com antibióticos, ou tratadas com esterilização em massa. Você precisa ter contato com bactérias. Consumir bactérias. O problema é, sem essa biodiversidade, nós estamos pagando um preço. E o resultado desse material é tão bombástico que eles estão chegando à conclusão que se nós destruirmos a natureza, nós vamos desaparecer. E quando eu digo destruir a natureza, nós estamos tentando controlá-la especificamente. E dentro desse controle absoluto está a nossa destruição. Só que ela está vindo mais rápido do que a gente pensou. Porque quando o pessoal fala de destruição, fala assim, daqui a 500 anos a água vai acabar. Não, não. Nos últimos prognósticos, em 2050 serão 20 milhões de doentes de Alzheimer, com idade variando em torno de 40 anos. O que é isso? Todo mundo vai ter um doente de Alzheimer com 40 anos em casa para sustentar até que ele morra. Ou seja, pelos 80. Qual o significado disso? Porque o Alzheimer afeta a memória, mas o coração fica perfeito, o rim também. Então você vai ter pessoas totalmente incapazes e totalmente dependentes. E aí a gente vai ter um problema com relação à assistência médica, produtividade, porque as pessoas estão envelhecendo, a contribuição se aposentando mais cedo. Como é que você vai fazer para lidar com tudo isso? Mais a depressão, mais o suicídio advindo da depressão, mais todos esses transtornos emocionais e mentais que estão se tornando incapacitantes. E qual é a causa? É engraçado a gente dizer, né? Aí, esse link que eu vi, né, é uma coisa chamada agrofloresta. Então, eu estava falando que esse suíço, ele era um paleobotânico. Estudando a formação vegetal, ele chegou à conclusão que as florestas, quando se formavam, elas seguiam um planejamento semelhante à evolução que a gente tem das espécies. E quando as florestas se formavam, elas se formavam para sustentar especificamente um grupamento biológico. E aí ele elaborou uma teoria sobre o processo simbiótico de certas plantas. Beleza. Então ele está dizendo que certas florestas, para se desenvolver, dependiam uma espécie de outras espécies e que a junção dessas espécies dava origem ao solo. Não o contrário. Não era o solo que dava origem às plantas. Eram as plantas que davam origem ao solo. Beleza, essa é uma teoria bonita. Ele precisava testar. Aí foi o que ele fez. Ele procurou terras mortas e baratas para comprar. E ele encontrou no Brasil, em determinadas regiões do Nordeste, terras mortas, consideradas irrecuperáveis. Tá? Um investimento para isso não redundava em nenhum lucro, então para que você vai fazer? Então ele comprou essas terras a um preço insignificante. E os brasileiros estavam dando risada, aquele gringo, vale uma besteira. E ele comprou terras mortas. E ele começou a aplicar a teoria dele. Determinadas plantas com outras. Então, ele plantava uma com outra, e aí ele via a multiplicação de certos insetos, então ele foi aplicando isso. Tá? Ele conseguiu, num espaço de 4 anos apenas, recuperar o solo. Beleza, que coisa bonita. Mas não foi só isso que ele fez. Ele conseguiu produzir alimentos com um custo 80% menor. Como assim? Ele tinha mais lucro do que quem estava aplicando as técnicas que hoje se usam na agricultura. Então, ele estava construindo essas florestas, o solo se recuperava e ele criou um sistema simbiótico que lhe dava todo o necessário para produzir sem agrotóxico, sem adubo, que é 80% do custo dos alimentos, e com uma alta produtividade. Quanto mais produtos químicos você usa, menor a produção. Como assim menor a produção? Porque, gente,
Quando você vai tirar o final, quanto é que eu vou ganhar? Você vai ter que tirar seus gastos, não vai? Então, a maior parte dos seus lucros ia onde? Então, não adiantava você produzir tanto se você ia ganhar muito pouco. Ele ganhava muito mais. Por quê? Porque a produtividade dele envolvia alimentos 80% mais baratos. Segundo a estatística, se você aplica aquela técnica que ele estava desenvolvendo, você aumentaria a lucratividade da agricultura em 80%, multiplicando 5 vezes a produção de alimentos. E é claro, com uma consequência muito interessante. Você estava recuperando a fauna e a flora. Mas o que me interessou nessa pesquisa, eu ainda estou aprendendo os termos, né? Eu estou sendo meio vaga porque eu não entendo muito de agricultura, estou aprendendo agora. Mas o que me interessou foi a fala final dele. Ele é um especialista, altamente especializado, tá? Então, se dedica a um ramo muito minúsculo. Ele deu essa ideia seguinte, para que o homem possa ser feliz, ele tem que aprender a respeitar todos os aspectos da natureza. Só que ele foi literal nessa. Para nós sermos literalmente felizes, ou seja, para produzirmos serotonina necessária para usufruir do bem-estar advindo da felicidade, nós precisamos respeitar a natureza. Eu não estou falando de uma felicidade genérica, de uma felicidade metafísica, de uma felicidade que vem de processos mentais. Estou falando de uma felicidade concreta, física e objetiva. Se você não respeita a natureza, é impossível, fisicamente falando, que você seja feliz. Porque realmente não dá para a gente construir a nossa felicidade sob a destruição de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma espécie, por mais simples que seja. Então, toda destruição que nós implementarmos com qualquer desculpa que a gente queira dar, aparentemente estamos fechando um círculo. Não tem jeito de você destruir nada sem pagar pelas consequências. E todos nós estamos pagando. E estamos pagando pelo que exatamente? Então, seriamente, pelo que nós estamos pagando? Então, você compra uma lasanha pronta no supermercado. Por que você faz isso? Não é porque eu quero, é porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer uma lasanha. Lasanha dá um mau trabalho, né? Então, se a gente compra pronta, você economiza tempo. E por que você precisa economizar tempo? Não porque eu estudo muito. Para quê? Para poder ganhar bastante dinheiro. Para poder pagar pela lasanha que eu vou comer. Não é interessante? Nós estamos com apartamentos cada vez menores, com espaços naturais cada vez menores. Então, em determinada cidade, tem gente que não vai nunca a um local onde haja verde. Como assim? Tem um jardinzinho, mas não é a mesma coisa. Vou falar mais, tá? Vocês sabem o que é um scanner cerebral. É um equipamento que avalia o cérebro em funcionamento metabólico, tá? Inclusive. Então, eles fizeram um experimento, tá? Colocaram pessoas diante de paisagens, tá? Então, uma paisagem virtual que desse a impressão, por exemplo, o que é virtual? Você bota um óculos de realidade virtual e você está numa paisagem. Então, eles colocavam vários tipos de paisagens. E eles notaram, quando você se encontrava numa paisagem natural, verde, havia um aumento da produção de serotonina. Nós somos programados geneticamente para apreciar o contato com a natureza. Talvez porque ela seja essencial em algum aspecto. Porque por que você vai ter uma programação genética se não serve para nada? Correto? Para que serve eu andar numa floresta? Para nada. Só aqueles natureba, aquele pessoal místico e tal, da nova era. Porque para uma pessoa prática, né, um juiz, um advogado, para quê? Aparentemente, não teria nenhuma função, né? Só que tem. Quando você anda lá, consciente ou não consciente disso, você aumenta a sua produção de serotonina. E isso significa que você vai precisar de menos Prozac. E por que você toma Prozac? Porque você tem depressão mediada pela serotonina. Aparentemente, o Prozac hoje faz parte do arsenal. Hoje em dia a gente vai comprar Prozac como a gente compra aspirina, né? Por quê?
aparentemente todo mundo está precisando. Tanto que eu faço uma piada comum nas palestras, é o seguinte, né? Ser neurótico é normal? Sim ou não? Ser neurótico é normal? Não, gente. Normal é quem não é neurótico, apesar de ser muito raro. Porque ser neurótico hoje é muito comum. Uma pessoa perfeitamente saudável, nossa, estranha essa pessoa, né? Fica rindo à toa. Esquisita mesmo, né? E tá ficando na área de chegar no lugar. E aí, como é que tá a sua vida? Ótimo. Como assim ótimo? Você não tem problema? Não, nenhum. Como assim não tem problema? Essa pessoa é esquisita, né? Mas nenhum probleminha. Não. Isso não é muito normal, né? Por quê? Porque o normal hoje é ser infeliz, na maior parte do tempo. Né? E quando você acha algum que aparentemente não é, você está procurando, que deve ter o DNA intergaláctico, deve ser o espírito de luz, deve ter uma explicação metafísica para isso, porque gente normal não é feliz. Sério? Gente normal não é feliz? Por quê? Não, porque... Por quê? Qual a coisa mais importante para você hoje? Dinheiro. Sem dinheiro eu não vou ser feliz. E para gastar no quê? Porque as pessoas dizem, né? Tá, todo mundo, eu preciso ter muito dinheiro para ser feliz. E você vai gastar no quê? Se é assim que a gente raciocina, é muito fácil a gente entender. Vamos procurar no que o povo gasta mais dinheiro, que a gente resolve o problema da felicidade, correto? Então, em que o ser humano gasta o seu dinheiro? Primeiro lugar, absoluto. Lembra o raciocínio que a gente fez com o suicídio, com a morte, etc? Vamos fazer com o dinheiro. Em que o ser humano gasta o seu dinheiro? Número 1. O que vocês acham? Em que a gente gasta o nosso dinheiro? Saúde? Não, não é com a saúde. Onde nós gastamos o nosso dinheiro? Aparelho eletrônico? Também não. Beleza. Nós gastamos a maior parte do nosso dinheiro para ficarmos mais bonitos. Então você falou de saúde, né? A área da saúde, quem é que faz parte da área da saúde, né? Você tem os médicos, você tem os enfermeiros, mas você tem também os farmacêuticos, os bioquímicos, etc. Esse povo que trabalha, tanto que você vai se formar, né? A área de saúde. Pois é. 90% dos bioquímicos trabalham na área de cosméticos. 80% dos farmacêuticos trabalham para cosméticos. E os médicos que ganham mais dinheiro trabalham com estética. Porque você paga seu plano de saúde para atender seus processos infecciosos e guarda seu rico dinheiro para fazer uma plástica. Ou um implante de cabelos, né? Para ficar mais bonito. Aí, faz a soma. Quanto é que você gastou em esmalte? Que fala sério, para que serve esmalte? Mas vocês sabem que é a indústria no Brasil que nunca deu prejuízo? Esmalte. Nunca teve tempo ruim. Porque você pode estar na pior, mas você faz as unhas. Você não faz, olha, desleixo, meu Deus, está deprimida. Está doente essa mulher. E shampoo, gente. Sério, não existe mais cabelo ruim, existe mulher pobre. É ou não é? Tudo se dá jeito, hoje em dia. Então, o investimento na área de cosméticos, para deixar a sua pele mais luminosa, seu cabelo mais brilhante, suas unhas mais fortes, é 5 vezes maior do que para curar o câncer. Tá bom? Então, câncer não é um problema. O problema é cabelo quebradiço. Por quê? Porque, como é que a gente sabe o que dá mais valor? É um lugar onde você está mais disposto a gastar. Ah, mas não é só isso? Sim, o emagrecimento também. Emagrecer. O povo gasta qualquer negócio. A indústria do emagrecimento é um remédio milagroso. Inclusive picaretagem também. Porque fala sério, gente. Na TV a cabo tem um comercial. Tá? E nesse comercial é uma mulher vendendo um creme. E o creme tem um nome legal, veneno de cobra.
Você passa o creme, vai dormir e acorda mais magra. Olha só, que bacana. Você não faz nada. Você passa o creme, dorme, quando você acordar, está mais magra. Sério, se tivesse mesmo um creme que fizesse isso, tinha gente gorda nesse mundo? Que muita gente fala, né? Vou falar outra coisa engraçada. Existem pesquisas, existe um prêmio, tá? Tem o prêmio Nobel de estudos, né? Mas tem um outro prêmio também para pesquisas inúteis. Coisas assim, né? Então, alguns resultados acontecem, a pessoa faz mesmo essa pesquisa, né? Então, o que é que a mulher sonha? E a gente sempre achou que a mulher sonha em casar. Não, a mulher sonha em comer e não engordar. Aparentemente, se você pudesse alguma coisa, a pessoa queria uma comida que você pudesse comer sem engordar. Com essas coisas, gente, o emagrecimento é um gasto enorme. Pensa bem, para a pessoa fazer um comercial pago na TV a cabo, quanto custa? Então, se essa pessoa continua com esse comercial, quem viu esse comercial, levanta o braço, eu não estou mentindo, né? Se ela pôs, é porque está tendo lucro, correto? Então, tem gente que compra o veneno de cobra para passar e ficar mais magro. E aí vem shakes, plantas, chás, aí a dieta da moda, e é uma indústria enorme de dietas que as pessoas fazem. Então, o maior dinheiro que a gente gasta é em beleza. Bom, então, está resolvido o problema. O que é que a gente precisa para ser feliz? Ser bonito. É isso? Então, gente feia é infeliz. É ou não é? E aí? Se a gente está preocupado com dinheiro para a gente gastar com a beleza, e se engordar é um problema, quanto mais você trabalha, quanto mais você se move, etc., quanto menos conforto, mais magra e bonita você vai ser, correto? E como é que você trabalha para ganhar esse dinheiro? Eu compro lasanha para eu poder trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para pagar a academia, para ficar magra. E a cirurgia para eu tirar as gorduras extras que eu ganhei sentada ali durante horas, comendo lasanha e alimento industrializado para ficar... Faz sentido? Faz sentido essas coisas? Vocês não notam que é uma coisa meio absurda? A maneira que a gente está presa nesse círculo? E aí a gente precisa comprar aquela roupa para disfarçar a gordura, e aí... Vocês estão entendendo que não faz sentido nenhum? Não era mais fácil logo, você economizava? Não? Primeiro, elimina todos os controles remotos. Você já vai perder 1 quilo a cada 10 anos. Tira o elevador e passa a subir de escada. Você vai ver que beleza. Que bumbum lindo você vai ter. Né? E outras. Quer dizer, esse automóvel passa a andar a pé há mais tempo. Você vai notar que o que você gastaria em academia e plástica, você já não vai gastar. Ainda vai economizar no carro, no elevador, nessas coisas todas. Vai sobrar dinheiro para você viajar, fazer outras coisas culturais, etc. Entendeu? Faz sentido? Sim, tem gente que faz essas contas. Então, o que é que nós realmente precisamos para sermos felizes? E nesse caso, não estou falando genericamente. Não estou falando utopicamente, nem moralmente, nem misticamente. Nós estamos falando literalmente. O que é que nós precisamos para sermos literalmente felizes? Isso é uma coisa muito antiga. Nós precisamos ser menos egoístas. Foi o que esse especialista em agrofloresta disse. As coisas estão dando errado porque nós estamos sendo muito egoístas. Nós queremos tirar da natureza tudo sem dar nada. Mas isso não existe. Para nós vivermos bem com ela, nós temos que dar tanto quanto tiramos. Porque se nós a esterilizarmos, que é o que a gente faz quando a gente tira sem dar nada, todos nós vamos morrer. Mas antes de morrer, vamos ser profundamente infelizes. Não, já estamos sendo agora. Então a gente não precisa esperar 200 anos. Agora, a gente está vendo os efeitos
físicos desta situação. Então, faça uma pergunta a si mesmo. Como você vive? E aí você vai saber exatamente o que te espera no futuro. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.